Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. É hora de mergulhar nesses dados, porque olha, a mesa hoje está pesada. A gente tem em mãos um material incrivelmente denso. Muito. Um relatório de inteligência de mercado financeiro fresquinho, datado de hoje, 10 de março de 2026. E o que chama atenção logo de cara, pelo menos pra mim, é o escopo. Com certeza. Estamos falando de uma análise cruzada que vai da macroeconomia global, passa por umas tensões geopolíticas bem pesadas, Pesadíssimas. até chegar numa leitura técnica purista, sabe? Bem no nível do gráfico de 60 minutos mesmo. Com desdobramentos diretos para os ativos brasileiros, tipo os futuros de índice, dólar, o WIN e o WDO. Exato. E, bom, a nossa missão com essa imersão hoje é tentar ir muito além das manchetes. Aquelas que ficam piscando o dia inteiro nos terminais de notícias, sabe? Fugir do ruído. Isso. A ideia é decifrar como narrativas políticas que, muitas vezes são completamente conflitantes, estão batendo de frente com os números frios do mercado hoje. E é aí que o bicho pega. A gente quer extrair as pepitas de ouro sobre como uma crise lá do outro lado do mundo afeta a inflação global. E, consequentemente, o nosso dia a dia aqui. Perfeito. Tudo isso ajudando quem nos acompanha a se manter incrivelmente bem informado, mas sem cair naquela armadilha da sobrecarga de informação. É muito dado, né? Mas é fascinante ver as engrenagens rodando. E o princípio fundamental que guia esse relatório inteiro e que a gente precisa manter em mente o tempo todo hoje é o de cross-checking. Aquele cruzamento de dados implacável. Isso, o cruzamento implacável. No mercado atual, aceitar uma declaração oficial de bate-pronto ou reagir a um movimento de preço isolado é um erro primário. Nem me fale. O documento faz um trabalho excelente em cruzar o que está sendo dito nos microfones políticos com o que está efetivamente acontecendo na infraestrutura global. Nos portos, nas rotas marítimas. Os fluxos de capital. Exatamente. É nessa simetria, nessa diferença brutal entre o discurso e a realidade física que os grandes fundos encontram aquelas oportunidades de arbitragem gigantescas. E onde moram os riscos também. Os riscos mais sistêmicos. E vale pontuar aqui, logo na largada, uma premissa essencial da nossa leitura de hoje. Esse material lida com declarações bem inflamadas de figuras polarizadoras, como o presidente Donald Trump, e aborda também o clima de eleição polarizada aqui no Brasil. É bom deixar isso claro. Nosso foco não é entrar no mérito de quem está certo ou quem está errado politicamente. O mercado financeiro não liga para isso. Ele é estritamente pragmático. Zero torcida. Nenhuma. A intenção é olhar para essas fontes e reportar como o capital institucional interpreta e precifica essas narrativas. Não há lado, há apenas a tradução da leitura que o dinheiro faz do mundo. Exatamente, tô super focada nisso hoje. Dito isso, vamos direto porque as mesas de operação estão chamando de a ilusão do alívio. Adoro esse termo. Logo cedo, a gente viu os mercados abrindo com um apetite forte ao risco. É aquele clássico Relief Rally, o rally de alívio. Na Europa, o DAX na Alemanha saltou 1,63% e o FTSE, lá no Reino Unido, avançou 1,32%. Tentando recuperar as perdas daquele período que o relatório já apelidou de Março Negro. Pois é. E o gatilho para esse respiro foi puramente retórico, né? O presidente americano sugeriu que o conflito no Irã pode terminar, e eu cito aqui as aspas dele da fonte, muito em breve. Chamando a operação militar de uma excursão de curto prazo? Isso, exatamente essas palavras. Mas lendo nas entrelinhas desse otimismo, parece um mercado pendurado por um fio. Totalmente pendurado. O que é fascinante aqui é usar o cross-checking para destruir essa narrativa de calmaria. Conta mais sobre isso. A retórica política tenta forçar uma ideia de desescalada imediata, mas o relatório cruza essa fala lá de Washington com os dados brutos de rastreamento da Lloyd's List Intelligence e com comunicados diretos da Guarda Revolucionária do Irã, a IRGC. E a realidade é bem diferente. É o oposto absoluto do otimismo das bolsas. A realidade logística é que o tráfego comercial no Estreito de Hormuz amanheceu 80% paralisado. 80%? E a gente está falando simplesmente do maior gargalo de transporte de energia do planeta. A deles continua sendo de não permitir a saída de, abre aspas, um único litro de petróleo. Então, o que isso tudo significa na prática? Porque tem uma contradição absurda aí. Sim, gigantesca. A gente tem bolsas europeias subindo na esperança de um fim rápido para o conflito, e ao mesmo tempo, as frotas de petroleiros estão literalmente ancoradas, não conseguem cruzar o estreito. Travadas. E a reação do próprio petróleo é a parte mais maluca disso tudo. Sim, se a oferta está ameaçada de ficar presa, o preço deveria disparar, né? Na teoria, sim. Mas o barril do Brent sofreu uma correção violentíssima, caiu 7%, bateu os $92,03. Sendo que ele tinha tocado os $120 num pico de pânico na segunda-feira. Exatamente. A sensação que dá é que o mercado está apenas forçando um ajuste técnico depois de um movimento sobrecomprado demais. É a leitura mais provável. O mercado está precificando uma paz que existe apenas na esperança dos operadores. Porque precisava desse alívio técnico, né? Aquelas chamadas de margem do Março Negro foram pesadas. Muito pesadas. Essa queda rápida do petróleo para a faixa dos $92 é o que gera esse alívio desinflacionário imediato nos índices europeus. Entendi. Mas é temporário. Sim.
O problema estrutural é que essa precificação é uma estabilização técnica extremamente frágil. Os algoritmos estão operando a retórica política e ignorando o risco físico. Qualquer fagulha real no Estreito de Hormuz derruba isso na mesma hora. Qualquer incidente de abordagem naval que comprove a ameaça do Irã inverte essa correção do petróleo num piscar de olhos. Arrastando os índices de volta para as mínimas. E olha, fica evidente que o mercado não está de olhos fechados para essa fragilidade quando a gente bate o olho nas movimentações de refúgio. As fontes são claras quanto a isso. Sim, os ativos de proteção estão bombando. O ouro subiu para absurdo $5.178,81 a onça. E o Bitcoin também acompanhou com alta de 3,17%. O que mostra que, por trás dessa fachada toda de rally de alívio das ações, o dinheiro grande, o capital institucional, continua pagando caríssimo por portos seguros. Eles estão absorvendo o risco. A mensagem é clara. Aproveite o repique, mas mantenha a proteção máxima caso Hormuz colapse de vez. E saindo desse barril de pólvora no Oriente Médio, o material nos redireciona para um fator de volatilidade completamente diferente, mas igualmente perigoso. O cenário no Japão. Nossa, o choque japonês. Essa frente levanta pontos cruciais sobre o custo do dinheiro globalmente. Tivemos uma surpresa macroeconômica bem severa ali. O Japão divulgou a revisão do PIB do quarto trimestre de 2025. A preliminar era de um crescimento quase estagnado, não era? 0,2%? Isso. E a revisão final entregou 1,3%. Um salto enorme. Para uma economia madura e demograficamente desafiada como a do Japão, uma revisão dessa magnitude é uma anomalia que obriga o mercado inteiro a recalcular a rota. E daí? Qual que é o impacto prático disso? O impacto é imediato na política monetária. O relatório traz a visão do Mizuho Financial Group. Eles agora projetam que o Banco do Japão pode ter espaço para engatar até 3 aumentos de juros em 2026. E a gente já está vendo o rendimento dos títulos de 10 anos do governo japonês batendo 2,17%. O que pressiona o famoso carry trade global. Que é a chave de tudo isso. Para quem nos ouve e não está familiarizado com o jargão, o carry trade é como se você pegasse um empréstimo num banco que cobra juros muito baixos, no caso o Japão, para investir esse dinheiro num lugar que paga juros mais altos. Isso. Só que, de repente, o banco que te emprestou barato avisa que vai subir a taxa. A conta não fecha mais. Não estamos falando de um movimento pequeno. É o risco de uma desmontagem em massa de posições alavancadas em iene que financiam ativos de risco no resto do mundo. Toda vez que o iene ameaça fortalecer e os juros sobem por lá, a gente vê tremores nos mercados emergentes e nas bolsas americanas. O dinheiro precisa voltar para casa para cobrir o empréstimo que ficou caro. Exatamente. E o aumento dessa pressão japonesa é super delicado, porque lá nos Estados Unidos, a curva de juros também tenta se equilibrar. O mercado está naquela ansiedade, aguardando os dados de vendas de casas existentes para medir a resiliência do consumidor americano. Sim, o mercado quer saber se a economia real lá aguenta o tranco do patamar atual de juros. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o documento não fica só nessa macroeconomia de balcão. Ele entra fundo no xadrez geopolítico entre Estados Unidos e China. E não é só sanção diplomática mais. Não, longe disso. A análise aponta que já estamos vivendo uma guerra fria declarada pelos metais e microchips. A China está agindo fora do radar das manchetes principais, criando um sistema de estocagem de cobre muito agressivo. Eles estão se blindando. Contra as novas tarifas dos Estados Unidos, que bateram aquela marca estratosférica de 145%. E não é só isso. O novo plano quinquenal chinês foca pesadíssimo em inteligência artificial e 6G. A meta é ser autossuficiente e imune às restrições americanas. Sim, e a resposta de Washington, detalhada nas fontes, mostra que eles entenderam o tamanho do problema. Você está falando do Project Vault, o Projeto Cofre? Esse mesmo, um fundo de 12 bilhões de dólares focado exclusivamente em garantir minerais críticos. Hoje a China domina o refino das chamadas terras raras, né? Que são essenciais para a defesa e tecnologia. O Projeto Vault é os Estados Unidos tentando criar uma cadeia de suprimentos paralela para combater essa hegemonia. É uma guerra de suprimentos travada nos bastidores da economia física, e a consequência macroeconômica desse embate é inevitável. Inflação estrutural. Porque você perde a eficiência de custos da globalização quando decide duplicar toda uma cadeia de suprimentos só por segurança nacional. E essa conta da inflação estrutural inevitavelmente cai no nosso colo aqui no Brasil, posando agora no cenário doméstico. As tensões aqui são muito específicas e matemáticas. De um lado, o Boletim Focus mostra uma tranquilidade, projetando inflação de 3,91% em 2026. Mas tem um elefante imenso na sala, que é a credibilidade da meta de déficit zero. A instituição fiscal independente, a IFE, jogou um balde de água fria, estimando um crescimento de PIB de apenas 1,7% para o ano, sendo que o orçamento federal foi construído em cima de uma projeção otimista de 2,4%. E se o PIB cresce bem menos, a arrecadação não vem, a conta não fecha. O que aumenta imediatamente o prêmio de risco do Brasil, num ano que a fonte descreve como sendo de intensa polarização eleitoral. E como a gente falou no começo, o mercado precifica essa polarização de forma totalmente fria, apenas como um fator matemático de risco. Menor previsibilidade fiscal exige mais juros. E esse risco respinga direto na ação e reação das nossas maiores corporações na Bolsa. O caso da Petrobras, a PET4,
É o exemplo perfeito dessa tensão hoje. A diretoria tem que equilibrar uma queda agressiva de 7% no preço do petróleo lá fora, Com a forte expectativa do mercado aqui dentro para o anúncio de dividendos previsto para amanhã, dia 11 de março, o acionista quer retorno imediato, mas o caixa operacional está sendo amassado pela commodity em queda. e a Vale também está sob o microscópio. A recomendação da análise para quem investe em Vale 3 é monitorar o volume de perto. O minério de ferro até teve um repique de 1,53% lá em Singapura. Mas a ação continua lutando contra aquele clima forte de cautela que vem da China, com o setor imobiliário deles ainda sendo uma interrogação. Certo, agora a gente chega num ponto muito aguardado. Toda essa conjuntura deságua na tela de negociação. E o relatório traz um mapa de guerra dos futuros para o pregão de hoje. A análise técnica dos gráficos de 60 minutos. Vamos traduzir isso para a audiência. Começando pelo Ibovespa Futuro, o INJ26, o viés é de compra no intraday. O que justifica isso no gráfico é a exaustão de venda. O mercado bateu nos 182.150 pontos e a força vendedora secou. Segurou bem ali. E o suporte crítico está logo abaixo, cravado nos 182 mil pontos. Se perdeu 182 mil, a tese compradora é invalidada na hora. Mas com o suporte sendo defendido, o alvo técnico é preencher um gap lá em cima, buscando 184.690 pontos. E a gente nota que o ETF EWZ lá em Nova York, operando com alta de 0,78%, dá uma bela ajuda nesse viés de compra. Sim, traz um vento favorável. Agora, quando a gente vira a chave para o dólar futuro, o contrato WDOJ26, o cenário inverte, o viés é de venda no intraday. O dólar perdeu tração globalmente. O índice DXY, que mede a força do dólar no mundo, caiu 0,51%. Exato, e graficamente, o suporte crítico desse contrato de dólar está na base dos 5.163 pontos. Se perder esse piso, pode acelerar a queda. Mas quem está vendendo tem que ficar de olho na resistência principal, que está mapeada lá em cima, nos 5.215 pontos com 78. É o teto de vidro de hoje. É um mapa tático perfeito para esse dia cheio de dualidades. Sim. Então, para a gente fazer um resumo e amarrar os pontos principais, o dia no mercado global tenta ser de rally de alívio, Apoiado por aquela retórica política do Trump e por esses números técnicos favoráveis que a gente acabou de ver. mas é uma caminhada em um campo minado. De um lado, gargalos logísticos brutais no Irã. Do outro, o Japão apertando o custo do dinheiro e disputas multibilionárias entre Estados Unidos e China. Se conectarmos isso ao quadro geral, fica claro por que quem está ouvindo deve se importar. A sobrevivência do capital depende disso. A aula de hoje provou como é perigoso operar ou tomar decisões financeiras apenas com base em manchetes ou declarações oficiais sem fazer o cross-check. Tem que cruzar a fala do político com a movimentação real de navios, de cargas e com os dados brutos da economia. É isso. E essa dissonância toda me deixa com um pensamento provocativo final para a gente encerrar, que expande bem essas fontes. A gente viu que um bloqueio físico gigantesco, 80% paralisado lá no Estreito de Hormuz, está sendo temporariamente ignorado por um mercado que anseia desesperadamente por boas notícias, por um alívio. Ignorado na base da força do algoritmo. Exato. A minha provocação é: o que acontece com a psicologia do sistema financeiro global quando um rompimento na cadeia de suprimentos física, no porto, no navio, não puder mais ser mascarado por esse otimismo financeiro abstrato? É o choque de realidade. Uma reflexão sobre a desconexão profunda entre a economia de papel e a economia tangível do mundo real, para a nossa audiência explorar e pensar a respeito hoje. E com isso, a gente finaliza a imersão de hoje. Até a próxima análise profunda das fontes. Até lá!